Pronto, acho que agora sim. Boa noite, pessoal, tudo bom? Prazer estarmos aqui mais uma vez, nesse segundo dia desse evento especial para nós. Foi construído há um certo tempo já essa ideia, e hoje chegamos para fazer uma finalização dentro de uma análise laboratorial, dentro das questões de doenças, das comorbidades que estão aí dentro da hemostasia, que acomete a normalidade da hemostasia. Então, a aula de hoje ela é muito laboratorial, muito prática e muito sobre aspectos patológicos e o diagnóstico na medicina laboratorial dessas condições na hemostasia, certo? Então, essa aula também vai ficar gravada e espero que vocês tenham gostado da aula de ontem. Quem adquiriu os e-books, né? Muita gente procurou os e-books. Espero que estejam gostando do material. Se já puderam dar uma lida, espero que tenha sido proveitoso. E vamos para esse momento que a gente também hoje passamos o dia aí vendo essas questões e convidar vocês a continuar sempre conosco aí no Analisando, tá? Porque é um trabalho diário. Todo dia nós vamos continuar postando enquetes e posters sobre informações de diagnóstico, ferramentas, metodologias, informações sobre realmente sobre a vivência de laboratório. Tá? Eu sempre procuro trocar informações com colegas de áreas onde eles são mais especialistas para justamente trazer para vocês essas informações, certo? A nossa página ela tem esse intuito de ser mais pragmático. Existem muitas páginas com outros formatos, tentam assim dar uma leveza maior. Não é uma crítica às outras páginas, cada um faz o trabalho que julga ser importante, mas o nosso é trazer de forma mais, digamos assim, sisuda, de forma mais pragmática, essa metodologia, essa doença, isso é diagnosticado assim, tá? Porque eu acho que a gente já tem muito meme, já tem muita coisa, a gente precisa de informações e de mais seriedade, mais moralizar ainda mais as análises clínicas. Se nós queremos ser reconhecidos como o papel que nós temos, que é imenso, imenso, nós temos que continuar dando essa seriedade para aquilo que a gente vai trabalhando no nosso dia a dia. Então, esse é o nosso propósito do Analisando, tá? O e-book é só falar com a Laura, tá? Ou lá no grupo do WhatsApp, a Laura vai botar o número aqui novamente, ou no número pessoal da Laura, tá? Ou no direct do Analisando. O certificado vai vir por e-mail também, tá bom? Então, gente, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a análise laboratorial da hemostasia, tá? Então, isso é um aspecto muito, muito importante. Então, quando a gente fala de distúrbios da hemostasia, não é uma coisa única, certo? Os distúrbios, as doenças que acometem o sistema hemostático, elas são diferentes, porque horas elas podem acometer a parte da hemostasia primária, ou seja, elas envolverem plaquetas, elas podem comprometer o que nós chamamos de hemostasia secundária, certo? Onde nós vamos ter alterações na coagulação, nos fatores da coagulação, ou a ausência, ou a falta de funcionalidade desses fatores. Nós temos as condições que são as tromboses, que é justamente o contrário disso tudo. Tanto as alterações na hemostasia primária como secundária são alterações que levam a hemorragias, já que nós temos situações que levam a processos de formação de trombos, certo? E nós temos as condições relacionadas com a fibrinólise e os sistemas reguladores da coagulação, tá? Normalmente, nós vamos entender que as pessoas que têm problemas nos sistemas reguladores, normalmente não é uma situação de doença hereditária, por exemplo. Normalmente é uma medicação que essa pessoa toma e essa medicação faz com que haja uma hiperatividade do sistema regulador, principalmente da antitrombina, fazendo com que a pessoa tenha mais processos hemorrágicos, tá?
Então, quando nós falamos de alterações na hemostasia primária, nós temos condições correlatas com as plaquetas. Então, nós falamos das plaquetopatias hereditárias, certo? Então, são condições, vejam pelo nome, plaquetopatias hereditárias. São condições onde você tem plaquetas em quantidade normal, é uma plaquetopatia. Você tem uma doença onde suas plaquetas estão na concentração normal, porém elas não funcionam. Então, quais são as condições de plaquetopatias hereditárias? Síndrome de plaqueta cinzenta, plaquetas gigantes, Chiari-Higashi, certo? Então, essas condições, elas são plaquetopatias, tá? Nem toda doença que vai promover hemorragia no campo das plaquetas é porque você tem plaqueta baixa. Às vezes, o paciente tem a quantidade normal, mas essas plaquetas na quantidade normal não dão conta de ter a sua função de formar a hemostasia primária de forma correta, tá? Então, isso é uma plaquetopatia. Do outra ponta, nós temos as trombocitopenia, ou as plaquetopenias. Aí, como a nomenclatura diz, penia, nós temos uma redução, tá? E aí isso pode ser por várias causas. Nós já sabemos que várias condições podem levar o indivíduo a ter uma redução na quantidade de plaquetas, bom? E a doença de Vauvier-Leblanc. A doença de Vauvier-Leblanc é uma condição onde você vai ter plaquetas não funcionantes do ponto de vista de adesão e de agregação, mas não porque vai faltar plaqueta, mas sim porque vai faltar o fator de Vauvier-Leblanc, que é um fator adesivante que faz com que as plaquetas consigam se ligar com o endotélio e também se ligar plaqueta a plaqueta. Então, ele é um multímero, como fosse um tijolo, nós vamos ver, muito importante para esse processo. Nas alterações da coagulação, nós temos aí, se a Laura dizendo que vai ter lista, que vai mandar tudo aí por esse número, tá? Nas alterações da coagulação, nós temos as hemofilias, ou nós temos a hemofilia A e a hemofilia B. A hemofilia A é uma deficiência do fator 8 da coagulação, e a hemofilia B é uma deficiência do fator 9 da coagulação. Essas doenças, elas têm um caráter hereditário ligado ao sexo, tá? É uma herança ligada ao sexo. Então, as filhas vão ser portadoras, enquanto os filhos vão ser hemofílicos, tá? Enquanto os filhos vão ser hemofílicos. Então, essa condição, quando ela é genética, mas ela pode também ser adquirida. Algumas medicações, alguns processos neoplásicos, algumas doenças autoimunes podem, de repente, desencadear alterações que levem à supressão do fator 8. Então, você é um hemofílico idiopático do tipo 8. Você adquiriu uma doença autoimune, por exemplo, e ela produz anticorpos contra o fator 8 ou contra o fator 9. Então, é possível, sim, o indivíduo ser hemofílico sem que seja aquilo hereditário, tá? E os defeitos raros da coagulação são justamente como o nome diz, pessoas que nascem sem o fator 7, pessoas que nascem sem o fator 2, sem o fator 12, tá? Então, são situações específicas. E a CIVD, que é a coagulação intravascular disseminada, tá? Onde nós vamos ter um processo de formação de coágulo disseminado, como já diz, essa é a última parte da nossa aula. E nós, em relação aos processos de trombose, são situações onde nós vamos ter a formação de trombos, lembrando que um trombo é formado por um agregado plaquetário, tá? Nós temos um agregado de plaquetas aderidas, e um coágulo é uma coisa diferente. Um coágulo é uma estrutura formada também por plaqueta, mas um coágulo ele tem fibrina, tá? Um coágulo tem fibrina, um trombo você tem um conjugado de plaquetas. E aí essas tromboses elas podem ser hereditárias, mas também podem ser adquiridas. E as doenças relacionadas à fibrinólise, né? Às vezes, normalmente nós temos a fibrinólise aí sendo avaliada, não uma doença que faz com que você tenha mais fibrinólise. Pelo contrário, você avalia a fibrinólise em determinadas doenças. Dentre elas, nós estamos agora
nos detendo muito a avaliação na COVID-19. Como eu falei para vocês ontem, ela é uma doença de base, com forte inflamatório, tem uma tempestade inflamatória, e isso leva a uma disparada da coagulação, a ponto de chegar numa CIVD, que é uma coagulação intravascular disseminada. Esses coágulos vão ser quebrados e vão gerar produtos de degradação de fibrina, PDF, dentre eles dedímero. E nós temos visto que, à medida que o paciente tem mais dedímero, é maior indicativo de que ele vai entrar, portanto, em CIVD e, portanto, maior chance de morrer. Os que estão morrendo, normalmente têm dedímero maior do que o grupo que não apresenta, não acaba morrendo, certo? Então, nós vamos falar disso. E os sistemas reguladores. Também é solicitado no laboratório que se faça avaliação de antitrombina, proteína C e proteína S, que são os principais reguladores aí da anticoagulação, certo? Principalmente para pacientes que estão usando heparina, porque a heparina potencializa tanto a antitrombina, proteína C, proteína S, e, portanto, precisa ser acompanhada de perto, ok? Então, obviamente, para a gente fazer análise laboratorial, a gente tem que começar com a coleta, certo? A coleta da amostra, ela tem que ser uma coleta muito delicada, você faz uma punção direta, sem ocasionar lesões teciduais. Não pode ser uma coleta muito traumática, tem que ser o menos traumática possível. Então, se você, por exemplo, vai fazer esse tipo de coleta e já não consegue pegar naquele membro da primeira vez, então não adianta tentar novamente, porque aí isso vai aumentando o traumatismo no vaso. Então, é melhor mudar logo de membro. Se estava no braço direito, vai para o esquerdo, porque isso já vai atrapalhar a nossa análise, tá? Se for ponta de catéter, é preciso lavar com salina estéril. Estéril, tem que ser a salina estéril. E desprezar os primeiros 5 ml de sangue, tá? Por quê? Porque algumas bactérias são são coagulase positiva, como é o caso do Staphylococcus aureus. Então, a coagulase, ela consegue mimetizar o papel da trombina e promover a formação de um coágulo. Então, isso alteraria, já dispararia a formação de coágulo muito mais rápido e os seus resultados não seriam fidedignos, certo? Então, quando as pontas de catéter que são muito alvo de contaminação bacteriana precisam ser bastante higienizadas com salina, e mesmo assim despreza esses primeiros 5 ml. O garroteamento não pode ser prolongado, não pode ser um garroteamento de mais de 1 minuto, em hipótese alguma. Quanto menos tempo você garrotear, melhor, tá? Porque a estase venosa vai aumentar muito a concentração de fator de von Willebrand, fator 8, tá? E quando você aumenta a quantidade desses fatores, você encurta principalmente o TTPA. Aí, encurtando o TTPA, e, por exemplo, de um paciente, acho que Yasmin está aqui, vou usar Yasmin sempre como referência, que é uma pessoa que eu conheço. Então, Yasmin é paciente, está com TTPA alargado, está tendo hemorragias ali, o médico pediu, aí eu vou, garroteio por muito tempo, concentro ali, porque eu garroteei, muito fator 8, muito von Willebrand, e aí o tempo de Yasmin, o TTPA, que era prolongado, como eu demorei, ele vai estar encurtado. Aí, por exemplo, ele entra dentro da faixa de normalidade. Aí o médico vai dizer, o TTPA dela está normal. Só que aí, na verdade, houve um erro pré-analítico por causa desse prolongamento. Então, por favor, não garroteie mais de 1 minuto, certo? Tem que ser feito muito rápido, com muita segurança. Então, só puncione o vaso quando você tiver plenitude de que você está visualizando este vaso, ok? Deixa eu só ver aqui se está tudo ok. Acho que está. A Laura não falou nada. E aí, pegamos essa amostra de citrato.
essa amostra ela vai precisar de uma centrifugação especial, certo? Por quê? Porque nós vamos ter que trabalhar com o mínimo para fazer os testes da coagulação, o TP, o TTPA, o TT, a dosagem de fibrinogênio, tá? Por exemplo, nós vamos precisar que a amostra tenha o mínimo possível de plaquetas, o mínimo possível. E uma das formas da gente conseguir isso, trabalhando essa amostra, é centrifugando, tá? Centrifugando por um tempo maior e numa rotação também maior. É por isso que os tubos de hemostasia são centrifugados de 10 a 15, mas a maioria dos locais já usa 15 minutos por 3.500 RPM, ok? Por 3.000 RPM. Nessa rotação e nesse tempo, nós vamos fazer com que, obviamente, as hemácias vão lá para baixo, mas também com que as plaquetas que são menos densas também vão o máximo possível lá para baixo, se separando do plasma. Com isso, a gente fica com plasma chamado de plasma pobre em plaquetas, o PPP. Tá? Ele tem uma outra plaqueta ali. Então, esse é o plasma ideal, tá? Tá sem som? Ou é só Sildete que não está conseguindo me ouvir? Ela perguntou aqui, dieta? Pode, com certeza. Dietas pobres em vitamina K e medicamentos principalmente, né? Os medicamentos que são principalmente antivitamina K, tá? Como, por exemplo, Marevan, Varfarina, essas medicações, elas interferem diretamente nos resultados que o paciente está utilizando, ok? Medicações também que são muito hepatotóxicas, como o paracetamol, com uso prolongado, hidroclorotiazida, os azóis, né, que são azimidas, medicamentos antifúngicos, né, normalmente eles são muito hepatotóxicos, eles podem levar a comprometimento hepático e, consequentemente, alterar esses parâmetros. Então, nós formamos nessa centrifugação, nessa velocidade, o PPP. Tá? Um plasma com menos de 10.000 plaquetas por unidade por litro é o ideal para que a gente possa trabalhar essa amostra. O anticoagulante. O anticoagulante é o citrato de sódio, a 3,2%, e tem que sempre se respeitar, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante, se respeitar a proporção de 9:1, dentro de um hematócrito normal. Dentro de um hematócrito normal, tá? 9:1 significa o quê? Significa que você tem que colocar nesse tubo de tamanho normal, de 5 ml, você tem que colocar 4,5 ml de sangue e você tem que ter, já tem dentro do tubo, obviamente, aqui tem 0,5 de citrato de sódio, tá? Quando você tem um hematócrito maior do que 50, um hematócrito muito alto, um paciente que tenha, por exemplo, polissemia vera, que é uma expansão clonal de células eritroides, você faz este cálculo aqui para corrigir o citrato. Você pega 0,5 ml, tá? Que é o valor normal que você usa, e multiplica por 100, pela subtração de 100, menos o valor do hematócrito do paciente, e divide por 50. E aí isso vai dar a quantidade que você tem que usar de anticoagulante, tá bom? Então, isso vai ser muito importante fazer essa correção. Se você perceber que o paciente tem um hematócrito muito grande, você precisa coletar novamente, e quando for coletar, reajustar essa dose. É por isso que você tem os tubos no laboratório de hemostasia, mas você sempre tem o seu próprio anticoagulante ali para você fazer a pipetagem, caso seja necessário, numa dessas situações. Situações de hemólise atrapalham, obviamente, de forma muito significativa esses testes, e pode acontecer por causa de agitação excessiva ou coleta inadequada, normalmente muito traumática, e isso, portanto, vai encurtar
evitar, tá, o falsamente TP e o TTPA. Vai fazer com que eles fiquem mais curtos. Por exemplo, entrando dentro da faixa de normalidade, o que não era realidade daquele paciente. E, além disso, a hemólise, ela ativa plaquetas, tá? E essas plaquetas, portanto, vão causar ativação da cascata também, justamente por isso, encurtando o TP e o TTPA. Então, amostras visivelmente hemolizadas devem ser rejeitadas. Não há possibilidade de utilizar a amostra hemolizada aqui na hemostasia, da mesma forma que a gente não utiliza a amostra hemolizada na bioquímica, tá? Quem trabalha na bioquímica sabe que na bioquímica a maioria das reações são colorimétricas, então você vai usar espectrofotometria e aí já bota cor ali, tudo vai dar alterado, sempre no sentido para mais. Então, o colesterol vai dar mais, a glicose vai dar mais, e não é isso que se quer a realidade, ok? Então, vejam aqui, eu tenho uma amostra ideal, com plasma pobre em plaquetas, com esta coloração característica, ok? A lipemia também atrapalha bastante o maquinário. E veja que a hemólise, que é a situação mais comum, certo? A hemólise é uma situação muito mais comum e é uma situação que não dá para culpar, obviamente, o paciente. É uma questão que foi aí resultado de erro durante a coleta ou processamento da amostra. A temperatura desse material aí, ele tem que ter uma temperatura adequada, específica. Normalmente, aí, temperaturas baixas, se você não for analisar rapidamente, ok? Então, no ambiente, por exemplo, TTPA, você pode fazer aí em até 4 horas, testes de função plaquetária em cerca de 3 horas, e o TP até 24 horas, em temperaturas aí de 18 a 24 graus Celsius. Ou seja, uma temperatura numa bancada com um ar-condicionado, numa temperatura realmente dentro desse ambiente. Se for, eu não sei se a Alice está aqui, eu tenho alguém de Souza, se for em Souza, né, 24 graus não faz nunca, nem na madrugada, eu acho, faz 24 graus em Souza. Mas aí você, na refrigeração, na geladeira, na parte de baixo, conserva muito bem essas amostras para serem feitas nesses tempos um pouco mais adiante. E aí, o armazenamento justamente deve ser evitado que elas sejam refrigeradas, tá? Só em situações assim muito extremas, que você precise, por exemplo, guardar uma amostra para repetir. Então, assim como nós falamos na uroanálise, que a urina tem que ser analisada rápido, as amostras também de coagulação também são prioridade, tá? Então, se você tiver sozinho no plantão, essas amostras, à medida que elas forem chegando, elas têm que ser feitas, porque o melhor índice de qualidade é esse tempo imediato que se faz essa avaliação. Então, por exemplo, refrigerar vai encurtar a maioria dos testes da coagulação. Alguém esqueceu o microfone aí. E aí, o transporte deve ser feito, obviamente, refrigerado, e deve-se ter muito cuidado para que as amostras não congelem. Isso é o grande cuidado. Porque não deve ser congelado, deve ser mantido só a refrigeração com as caçapas de gelo, tá? Mas não de forma excessiva, para que o plasma não coagule. Porque se o plasma coagular, muitas dessas proteínas da coagulação, se ele congelar, quando descongelar, a tendência é que muitos se desnaturem. E aí você vai ter um prolongamento dos tempos nesse sentido, e aí você vai pensar que o paciente está doente, só que na verdade ele estava dentro da normalidade. Foi porque você congelou e descongelou a amostra, e aí não pode, ok? Então, essas situações aí, você só vai congelar se você precisar de análises posteriores,
tá? O que é muito raro na prática clínica. E isso acontece só mais na pesquisa. Então, por exemplo, a gente trabalhava com pacientes no Hospital das Clínicas, então, obviamente, a gente precisava guardar as amostras caso ocorresse alguma coisa com o paciente, até porque a gente estava avaliando durante o ano, então eu queria saber como era que foi a amostra dele há tantos meses atrás, e então eu tinha guardado lá no freezer -80. Mas fora isso, não há muita prática em congelar amostras para hemostasia. O correto é fazer rapidamente essas amostras. E aí, um dos testes que a gente começa fazendo, eu começo falando por ele, porque eu falei para vocês que, até então, nós utilizamos o tubo com citrato para fazer a avaliação da hemostasia. E aqui eu começo com o tempo de coagulação, que é um teste feito em tubo seco, o tubo da tampa vermelha. Porque se esse teste, que não tem muito valor clínico, como eu coloco aqui, né? Ele é um controle aí, por exemplo, para pessoas que tomam heparina, ele não tem muito valor específico. Ele vai simplesmente ver quanto tempo o sangue da pessoa passa para ser coagulado, tá? Então, o que a gente vai coletar? Vai coletar o equivalente a uns 2 a 3 ml de sangue e colocar dentro de um tubo seco, com a tampa vermelha. E aí bota no banho-maria. Alguns laboratórios fazem o seguinte, o pessoal coloca na mão, fica com ele na mão, porque aí a temperatura do seu corpo é 37, né? Então justamente vai aquecendo o tubo, para não usar o banho-maria. Eu prefiro usar o banho-maria, acho mais prático. E aí, nesse tempo, ele vai ficar 4 minutos, tá? Vai ficar 4 minutos. Então, quando você coleta o sangue do braço da pessoa, você já dispara o seu cronômetro. Você percebeu que o sangue veio da seringa, você dispara o seu cronômetro, tá? Então, já começa a contar ali, você vai esperar até dar 4 minutos, tá? Quando der 4 minutos, esteja o tubo na sua mão ou esteja o tubo dentro do banho-maria, você vai fazer a primeira virada, tá? A virada é justamente você virar o tubo, a tampa e a parte de cima do tubo para ver se o sangue vai fluir ou se já coagulou, tá? Então, você fez a primeira virada, viu que o sangue está fluido, volta ou para sua mão ou para o banho-maria. Aí, você fica avaliando de 30 em 30 segundos. Então, você avaliou em 4 minutos. Quando for 4 minutos e 30, você vai e avalia novamente. Continua sem coagular. Coloca novamente. Faz outra virada. Não coagulou. Olha novamente. Aí você percebe que coagulou em 5 minutos e 30 segundos. Ou seja, quando você fez aí 5 viragens, tá? Quando você fez 3 viragens. Então, aí você anota, o tempo de coagulação foi de 5 minutos e 30 segundos, tá? Até 4 minutos é normal, é o tempo que você vai esperar. Aí depois você fica avaliando de 30 em 30 segundos, ok? Então, você começa a contar a partir do tempo que você coloca na seringa. Apareceu aqui na seringa, pum, começa a contar, tá bom? E aí, se for diretamente no tubo, é o tempo que você já coloca no tubo. Isso vai depender se você vai coletar numa seringa ou se você vai coletar a vácuo, tá? Eu coloquei aqui contar a partir do tempo que você coloca no tubo, porque a maioria dos locais, tá, utiliza já a coleta a vácuo direto no tubo. Aí fica fazendo a viragem e vê quando forma o coágulo, tá bom? Quando forma o coágulo, aí você anota, foi no tempo 5 minutos e 30, foi no tempo 6 minutos e 30, ou no tempo 7 minutos, por aí vai, tá? Obviamente, quanto mais tempo ele demorar, mais é o indicativo de que ele tem algum problema na coagulação. É por isso que ele tem pouco valor clínico na triagem. Digamos que esse paciente ficou 15 minutos para esse sangue coagular. Ora, não é normal. Não é normal. Eita, perdão.
não é normal, porque o tempo de referência é de 6 a 12, o paciente ficou 15. Tá, tudo bem, mas aí ele pode ter vários problemas, ele pode ter demorado para coagular por algum problema plaquetário, por fatores da coagulação, ou por ele ter muitos fatores, a ativação de muitos fatores anticoagulação, como a antitrombina, não tem como saber, não tem como saber. Então, se algum hospital, algum lugar usa, por exemplo, para mandar para a cirurgia pacientes utilizando só o tempo de coagulação, o nome disso é crime, não tem outra definição. Porque ali você o tempo vai variar de paciente para paciente. Porque aí você não consegue saber qual é a origem daquela condição. Então, não tem tanto valor na triagem. Você pode fazer, mas se for uma situação, por exemplo, de indicação para cirurgia, só o tempo de coagulação é um crime, ok? Então, ele pode estar prolongado por várias coisas, tá? Deficiência severa de fatores da coagulação, deficiência de fibrinogênio, o uso de anticoagulantes, então, muita coisa pode alterar o tempo de coagulação, muita coisa, tá? E a única situação que você vai saber é que ele vai estar normalizado aí nas situações quando você tem trombocitopenia, porque não envolve, você não consegue ali ter a ativação plaquetária suficiente, tá? Então, mesmo que você tenha plaquetopenia, o paciente que tem plaquetopenia, esse valor vai dar normal, porque se ele tiver os fatores da coagulação, vai formar fibrina do mesmo jeito. Então, nossa amiga ontem que falou, esqueci o nome dela, que tem PTI, o problema dela é plaqueta, então ela tem plaquetopenia, tá? Então, se nós fizermos TC nela e ela tiver todos os fatores da coagulação normal, eu julgo que ela tenha, então você vai ter um valor dentro da normalidade desse tempo de coagulação, ok? Maria Gesiane colocou, é muito solicitado para pacientes que têm picadas de ofídeos, né, de cobras, justamente porque os venenos dos ofídeos, né, que é o nome correto que a gente utiliza, e na verdade são serpentes. Nós no Brasil não temos cobra, porque cobra só é a narja, tá? As narjas, que é um grupo, aquelas que tem aquele negócio assim, que a gente vê na Índia, no Egito e tal, aquelas são cobras. As nossas aqui são serpentes, então jararaca, cascavel, coral, são todas serpentes. Os venenos das cobras, elas têm uma toxicidade em dois sentidos. Ou elas são anticoagulantes, que é a maioria, ou elas são procoagulantes, ou seja, ou elas ou elas levam a hemorragia, ou elas levam a tromboses. Então, um ou outro, tá? Mas normalmente são venenos, são condições assim que precisam ser muito rapidamente identificadas. Por isso que o tempo de coagulação é muito solicitado, como nossa amiga falou aí, nessas picadas, porque ele é rápido de se fazer. Nessa situação, o médico já vai mensurando o quanto o veneno já comprometeu a coagulação deste paciente, ok? Alguém aí esqueceu o microfone. Rio Grande do Sul, uma gaúcha. Parabéns, você ganhou 25 mil reais pela telecena. Eu não consigo ver quem é. Veja aí, Laura, se você consegue ver quem é que está com o microfone ligado. Janaína Oliveira e a outra fechou. Pronto. Acho que agora elas viram. Um outro método é o tempo de sangramento. Esse teste aqui, ele é para avaliar a coagulação responsiva às plaquetas, portanto, relacionado à hemostasia primária, tá? O tempo de sangramento. Por que envolve plaqueta? Porque envolve um processo de injúria. Você vai fazer um furo, tá? E de cerca de 1 milímetro e vai esperar que aquele sangue escorra e vai ver em quanto tempo ele para. Tá? Em quanto tempo ele para. Portanto, como é uma injúria pequena, eu falei ontem para vocês,
Quando se trata de um corte barbear, uma coisa assim, uma coisa pequena, quem vem estancar são as plaquetas. Então, o tempo de sangramento é um tempo que avalia, ele avalia de nada. Tem que pedir desculpa não, Joanita, isso acontece, tá? Esse tipo de sangramento, esse TS, ele é avaliado para avaliar a hemostasia primária, portanto, a função das plaquetas, para saber se o paciente está tendo funcionalidade em suas plaquetas. É por isso que muita gente critica, mas eu ainda defendo, tá? Porque para você fazer testes mais avançados de avaliação dessas plaquetas, é bom você ter uma confirmação, porque se você tem uma alteração no TS, ele é um indicativo de alteração na plaqueta. Então, você não vai perder tempo fazendo TP, TTPA, TT, testes que são mais caros. Esse é o teste baratíssimo, né? Você precisa de uma lanceta para furar o lóbulo, papel, absorvente, um cronômetro e uma caneta de papel para anotar o tempo, tá? Esse teste, quando ele é feito no lóbulo da orelha, é chamado de teste de Duke. D-U-K-E, teste de Duke. Mas esse teste pode ter uma outra metodologia, que é a metodologia de Eve. A gente vai falar daqui a pouco. Então, esse tipo de sangramento, ele mede, portanto, a integridade da função plaquetária e da parede vascular deste paciente, certo? Então, um exame muito importante também. Ao meu ver, eu ainda julgo o tipo de sangramento importante na prática laboratorial, principalmente sabendo que em muitos locais a gente não tem, nem sempre vai ter uma máquina, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que é um ACL top, que é a top, como o nome diz, da hemostasia, certo? Então, faz a incisão com o auxílio de uma lanceta, uma agulha na orelha, ou no dedo, mas a maioria do pessoal faz na orelha, é menos traumático, o paciente não está observando, tá? Se for um paciente que tenha fobia à visualização do sangue, e também você tem menos terminação aqui na orelha, né, do que na ponta do dedo. E aí começa a contar desde que você fez a incisão e começou o tempo e começa a sangrar. Uma forma onde você vai ter mais precisão, quando o tempo de Duke dá prolongado, aí você tem que fazer o teste de Eve, tá? O teste do derramamento, tempo de derramamento de Eve, que é a mesma coisa, só que aqui você tem condições que aumentam a sensibilidade desse teste. Você também vai avaliar a mesma coisa, função plaquetária, vascular, não tem diferença. A diferença é que você vai usar um manguito para fazer uma pressão, como você fosse aferir a pressão. Então, você vai inflar 40 milímetros de mercúrio no braço do paciente para criar um fluxo contínuo e fazer aí na face um furo, tá? Com uma profundidade também de 1 milímetro e começar a secar aí no papel a cada 30 segundos e vai vendo aí quanto tempo isso vai durar. O tempo de valor de referência de 7 a 9 minutos no indivíduo e justamente você precisa ficar secando a cada 30 segundos porque você não pode deixar que forme, portanto, um tampão plaquetário num tempo mais rápido. Você tem que ir enxugando para você conseguir observar que continua sangrando, tá? Até um ponto que você vai secar e não vem nada mais no papel. Quando não vem mais nada no papel, isso é um indicativo de que o sangramento parou, tá bom? O sangramento foi contido. Então, esse tipo de sangramento ainda está um pouco em desuso, né? Mas, ao meu ver, é importante, tá? O valor de referência do tempo de Duke, né, de 1 a 7 minutos. Aqui, ó, o valor de referência do IVE é de 7 a 9. É uma outra metodologia. O IVE não é tão comum. O correto é quando o Duke, que é esse da orelha, dá aumentado, fazer o IVE, porque aumenta a sensibilidade, tá? Então, normalmente o tempo de sangramento vai estar elevado quando? Quando o paciente tem alguma trombocitopenia, ou seja, as plaquetas estão diminuídas, ou o paciente tem alguma doença relacionada à função das plaquetas, uma plaquetopatia, ou seja, ele tem plaqueta na quantidade normal, mas essas plaquetas não funcionam. Por exemplo, Bernard-Soulier, Glasma,
doença de von Willebrand, por aí vai. Tá? O problema não é quantidade, o problema vai ser a qualidade dessas plaquetas que não estão conseguindo funcionar adequadamente. Uma outra prova é a prova da fragilidade capilar, ou prova do laço. Essa prova, ela busca aí avaliar justamente a capacidade dos capilares sanguíneos frente a um determinado estresse, digamos assim. Então, ele avalia a permeabilidade ou a fragilidade dos capilares, tá? Para isso, o estresse que nós vamos submeter é garrotear. Vamos garrotear o vaso para aumentar a pressão interna e ver se ali o vaso não suporta e, portanto, o sangue extravasa. Numa pessoa normal, se você garrotear por muito tempo, o sangue, uma certa quantidade vai extravasar. Porém, numa pessoa com uma fragilidade vascular maior, vai passar muito mais sangue e vai formar muitas petequias, que são esses pequenos pontos menores de cerca de 1 milímetro cada um, certo? Essas petequias ficam bastante visíveis. Quem já teve dengue, né, fica todo assim pintado e são petequias, são pequenos processos hemorrágicos, porque a doença faz com que haja uma maior fragilidade capilar. Por isso que o paciente não pode tomar medicações que tenham ácido acetil salicílico, porque a fragilidade já é maior, e esses medicamentos são anticoagulantes por natureza, né? Eles conseguem inibir determinados fatores ou potencializar aí anticoagulantes naturais que nós possuímos. Então, nós temos que passar sempre longe dessas medicações nessas doenças como as arboviroses. Então, esse teste ele dá positivo quando nós temos, portanto, defeitos qualitativos ou quantitativos nas plaquetas, porque as plaquetas não conseguem fazer com que o sangue fique retido dentro do vaso, através da formação de um trombo interno, pequenos trombos, ou defeito na própria vascularização, certo? E aí o paciente que era para ter 1 até 5 petequias fica assim, ó, a prova do laço positiva. Aqui não precisa nem contar, você vai colocar a prova do laço positiva, porque já tem, obviamente, muito mais de 5. E aqui você tem uma situação visível, não precisa, obviamente, se você fosse contar isso aqui, você perdeu o dia. Então, você coloca positivo ou negativo nesses casos. Janaína, o microfone está ligado. O garroteamento, quando ela perguntou aqui, quanto tempo leva o garroteamento? Esse garroteamento, normalmente o pessoal utiliza aí cerca de 3 a 5 minutos. É por isso que essa prova ela não tem uma padronização, tá? Mas, normalmente, de 3 a 5, se o paciente tem fragilidade, isso já começa a ser evidenciado, tá bom? Isso já fica bem visualizado. É óbvio que aí você vai dizer, professor, mas eu fizer isso, por exemplo, num paciente que tem dengue, ele já tem essas petequias, ele já tem do meio para o fim. Eu tive dengue recentemente, a experiência terrível, eu comecei a ficar com essas manchas do meio para o fim da doença. Se eu tivesse feito prova de fragilidade capilar, teria sido importante, porque eu teria visto isso. E aí seria uma informação a mais para avaliação, confirmação da dengue, mas não foi feito. Tá? Aí depois na dengue aparece, aparece a fragilidade, fica gritante e o paciente fica cheio de petequias, todo pintado. Ok? E aí os testes de agregação. Então, esses testes que nós falamos, tempo de coagulação, que é um teste primário para a coagulação, né? Tempo de sangramento, que é um teste para a função plaquetária, e a prova do laço, prova de fragilidade, são testes onde você vai avaliar em vivo a função plaquetária. Mas existem testes que a gente vai fazer in vitro, para mimetizar e ver a função das plaquetas
dentro dessa estrutura in vitro. E aí esses testes a gente chama de teste de agregação plaquetária. Ou seja, você vai pegar o sangue da pessoa e vai colocar ele, tá, para ativar as plaquetas na hora que você quer e ver se elas de fato vão ser ativadas. E se elas forem ativadas, como elas vão se comportar. Então, esses testes de agregação plaquetária, eles são muito importantes para ver se as plaquetas conseguem se agregar, que é uma das etapas muito importantes, que ontem eu falei para vocês. A primeira é a adesão e a segunda é a agregação. A adesão é importante, mas a agregação é muito mais importante, e é por isso que ela ganha aqui essa metodologia especial, tá? Eu vou falar já o que é a ristocetina. Então, quando você tem esses testes de agregação, que é o chamado método de Bohr, que é o principal deles, utilizando um agregômetro, que é esse aparelho aqui. Esse aparelho aqui, ele funciona como um espectrofotômetro, tá? As plaquetas... Alguém ligou de novo aí. Gente, cuidado para vocês não revelarem segredos, porque às vezes você vaza um áudio aí, tá? Conta uma coisa aí que não deveria ser, fica compartilhada conosco, lá vamos nós carregar esse segredo pro resto da vida. Tá? Lá vai a gente carregar segredos aí. Algumas pessoas, Yasmin aí levantando falso testemunho, dizendo que eu sou fofoqueiro, só lamento, né, por essas difamações em meu nome, isso não procede, tá? Então, você tem aí você tem... É mentira. Yasmin sempre fazendo intriga aí com a oposição. Então, esses agregômetros, eles funcionam como espectrofotômetro. As plaquetas vão se agregar, vai passar luz sobre esse agregado de plaquetas. Obviamente, quanto mais plaqueta tiver agregada, menos luz vai passar. E aí vai dar um valor aí de absorbância, tá? Então, o agregômetro, esse aparelho muito feio, eu acho. Esses aqui não parecem, mas eles são aparelhos modernos. A estética deles é sempre assim. Parece que quem faz os agregômetros é uma pessoa muito infeliz na vida, porque eu nunca vi um bonito, assim, com estética bem high-tech. Não, são sempre assim, feios, tá? Então, esse teste de agregação plaquetária, ele é sempre importante aí para a gente distinguir duas doenças, principalmente, tá? Que é a síndrome de Bernard-Soulier e a trombastenia de Glasma, ok? E a trombastenia de Glasma, além da própria doença de Vauville-Leblanc. Mas o teste do agregômetro, ele tira a dúvida do Bernard-Soulier e do Glasma, porque, como eu falei para vocês ontem, uma pessoa que tem Bernard-Soulier e que tem Glasma, clinicamente são idênticas. O médico só consegue saber através do laboratório, quando faz o teste de agregação plaquetária, dá a diferença, e aí, para confirmar, já que são doenças sérias, ele pede citometria de fluxo para ver qual é a glicoproteína que está faltando em cada uma delas. Tá? E aí, a citometria de fluxo confirma o Bernard-Soulier e confirma o Glasma. Então, o teste de agregação plaquetária, ele é um teste onde a gente vai colocar agentes agregantes como ADP, adrenalina, colágeno, ristocetina, para poder termos a disparada da agregação. Inclusive, isso aqui foi tema de uma das nossas enquetes. Eu perguntava lá qual das substâncias não era utilizado para o teste de agregação plaquetária. E aí a resposta era citrato de sódio. Citrato é o anticoagulante. Ele não é utilizado nos testes de agregação. Depois a gente fez uma outra enquete onde perguntava como a gente distinguia Bernard-Soulier de Glasma, e a resposta era ristocetina. Tá? A ristocetina é uma medicação, tá? Onde nós vamos ter um efeito antibacteriano, tá? E aí a ristocetina, nesse caso aí, só
curiosidade, ele não vai importar que ela tenha esse efeito antimicrobiano. O que me interessa, nesse caso aqui, é que a ristocetina, ela é capaz, ligar de novo aí, a ristocetina ela é capaz de agregar as plaquetas do paciente que tem a trombastenia de Glasma, tá? E aí você vai conseguir fazer essa distinção, tá? Deixa eu ver se consegui desligar. Eu nunca consigo ver. Se vocês verem aí quem é, acho que desligou. Acho que agora desligou o microfone, tá? É sempre um perigo o microfone ligado. Tá desligado. Pronto. Então, na doença de Bernard-Soulier, também chamada de púrpura de Bernard-Soulier, você vai ter agregação frente à ristocetina de forma anormal, tá? Já na trombastenia de Glasma, essa agregação está diminuída com todos os agregantes, só que ela acontece quando você coloca a ristocetina. Então, por isso que a gente tira a dúvida com a ristocetina do Glasma com o Bernard-Soulier. Eu tenho essa amostra, ela não agrega, tá? Ela não agrega as plaquetas quando eu coloco no agregômetro. Aí eu fico pensando, se não agrega, pode ser um paciente com Bernard-Soulier, pode ser um paciente com Glasma, certo? Aí eu faço o quê? Coloco ristocetina no meio, junto com a adrenalina, junto com o ADP, com qualquer que seja o agente agregante que eu estou utilizando. O que é que vai acontecer? Coloquei ristocetina, agregou. Então, é quem? Glasma, tá? Coloquei ristocetina, agregou, Glasma. Coloquei ristocetina, não agregou, Bernard-Soulier, tá? Ou então, doença de von Willebrand. Mas, normalmente, se faz esse tipo de teste de agregação para matar essa dúvida entre a síndrome de Bernard-Soulier ou púrpura de Bernard-Soulier com a trombastenia de Glasma, tá bom? No Glasma agrega, no Bernard-Soulier não agrega junto com a ristocetina, tá bom? Isso é muito importante. Agora, não me pergunte como eu já procurei, porque eu fiquei imaginando, como é que a pessoa imagina se ela pegar determinado medicamento que não é usado para isso e colocar no meio, ela vai distinguir duas doenças, né? Eu já procurei isso, mas nunca encontrei, como se foi uma coisa por acaso de usar ristocetina ou se foi uma coisa pensada, né? É isso. Quando eu descobri, eu compartilho com vocês. Aqui nossos high-tech agregômetros, tá? E aí vejam que esse teste de agregação ele funciona, como eu falei para vocês, como espectros. Você tem as plaquetas aqui, elas estão separadas, tá? Então a luz está passando muito bem, então a absorvância vai ser lá embaixo. Você colocou o agonista, por exemplo, ADP ou adrenalina, elas, pum, se agregaram. Quando elas se agregam, elas formam um bloco, né? Então a luz tem dificuldade de passar. Então a absorvância vai ser muito grande, vai passar pouca luz, tá? E aí passando pouca luz, muda a absorvância, ok? Então só para vocês entenderem que o princípio, como é um agregômetro, como é o princípio que ele funciona, fotometria. Você vai passar a luz e aí essa luz vai ser mais ou menos absorvida e dá um valor de absorvância e esse valor aí vai ser expresso em porcentagem, tá? Então, dentre as doenças plaquetárias, nós temos as que são de natureza hereditária, como Bernard-Soulier, trombastenia de Glasma e o von Willebrand. E as adquiridas, que podem normalmente ser pessoas que têm problemas plaquetários de natureza adquirida, são pacientes com síndrome mielodisplásicas, certo? Então, compromete a linhagem plaquetária e a utilização de medicamentos. Alguns medicamentos podem
impedir a formação, mas principalmente a ação plaquetária, tá? Principalmente a ação plaquetária, como é o caso do acetil salicílico, entre outros, tá? Aqui só para a gente ver, o Bernard-Soulier é uma doença onde falta para o paciente a glicoproteína 1B, tá? A GPI-1B. Já o glasma, falta para ele a GP2B3A. Vejam a diferença. A plaqueta aqui, como ela não tem GP1B, ela não consegue se ligar com o von Willebrand. Também tem o von Willebrand sempre aqui envolvido, né? Junto com o endotélio vascular. Então, o paciente que tem Bernard-Soulier, anotem isso, ele tem uma deficiência em GP1B, o que faz com que ele tenha uma dificuldade de promover adesão plaquetária. Ou seja, a plaqueta do paciente que tem Bernard-Soulier, ela não consegue se aderir no endotélio. Já o paciente que tem a tromboblastenia de Glasma, ele tem uma deficiência da glicoproteína 2B3A, tá? Que junto com o von Willebrand e o fibrinogênio, tá? Veja que o fibrinogênio também faz esse papel aqui. O fibrinogênio não faz só transformar a fibrina, não. Ele também faz essa ponte aí entre as plaquetas, tá? Então, nesse caso aqui, como vai faltar a GP2B3A, o que é que vai faltar para esse paciente? O que é que esse paciente não vai conseguir fazer? A agregação. Então, a paciente que tem trombastenia de Glasma, falta essa glicoproteína aqui e, portanto, ele não consegue fazer a agregação. Então, Bernard-Soulier não faz adesão, trombastenia de Glasma não faz agregação, tá bom? Vocês estão caladinhos hoje, não sei se vocês estão odiando ou se vocês estão com outro sentimento, mas essa interação pouca me assusta um pouco, mas vamos em frente, tá? É porque eu fico pensando, devem estar odiando, falando de Glasma uma hora dessa. E aí chegamos nos testes da coagulação. Esses testes aqui foram plaquetas, tá? Falamos, esses testes são usados para plaquetas. Agora, quando nós chegamos aqui nesses testes, TP, que é o tempo de trombina, tá? Também chamado de TAP, alguns laboratórios, a maioria já está começando a usar mais TAP, tá? E TTPA e TT, ok? Então, começamos pelo tempo de protrombina. Esse tempo de protrombina é justamente o tempo que o sangue do indivíduo vai levar para formar um coágulo de fibrina, tá bem? Então, para que isso aconteça, eu tenho o meu tubo aqui, tenho o meu tubo com o plasma pobre em plaquetas e vou fazer um TP, tá? Então, o que foi que aconteceu nesse tubo aqui? As plaquetas diminuíram, tá? E eu também não tenho fator tecidual, que é a tromboplastina, já que esse é o segundo tubo, o próprio fator tecidual do paciente, como eu coletei correto, não coletei o tubo por primeiro, a tromboplastina não está. E eu quero que a coagulação seja disparada para que eu comece a contar e ver em quanto tempo ela acontece, certo? Então, se eu quero que a coagulação dispare, eu tenho que colocar tromboplastina, mas eu também tenho que colocar cálcio, tá? Então, eu vou colocar aqui cloreto de cálcio, repor o cálcio que o EDT, que o citrato quelou. Então, vou colocar cálcio. Nos reagentes aqui, ó, vem cálcio e vem tromboplastina. Você vai adicionar isso na amostra, certo? E vai contar, se for manual, dá para fazer manual, principalmente se for lab test. Eu faço propaganda mesmo da lab test, da Biosystems, mesmo sem ganhar nada, porque, assim, alta confiança, kits muito bons e só por eles existirem, já vale a pena a gente fazer essa propaganda para eles. Porque trabalhar com kits de baixa qualidade é muito ruim. Coloca você em cada sinuca de bico que você fica louco, tá?
e depois não sabe explicar o resultado do exame, mesmo tendo se esforçado ao máximo para fazer tudo certo, mas na verdade o kit é uma porcaria, tá? Acessibilidade dos reagentes lá embaixo, tudo mais. Esses kits da LabTest, da Biosystems, eles compensam consideravelmente o preço deles, que sempre é mais elevado que os demais. Então, se você quer trabalhar com qualidade, trabalhe com esses kits que têm mais sensibilidade. Então, você vai coletar em tubo de citrato, certo? De plástico, os tubos têm que ser de plástico, o vidro já dispara a coagulação, e você vai ter aí um tempo aí de 10 a 14 segundos para para mensuração, para vou nem tocar mais, para mensuração desses resultados, certo? Isso seria dentro da normalidade, ok? Se você for fazer na bancada, mas existe o maquinário para isso. Mas se for fazer na bancada, é super simples, é um teste quase um pop bioquímico, assim, do ponto de vista de praticidade. É colocar o reagente que é a tromboplastina, colocar o reagente que é o cálcio, incubar e começar a contar a partir dali quanto tempo começa a formar um coágulo, certo? Então, tem um olho bem aprumado, tem uma lupa daquelas com espelho, tá? Uma luz muito boa, não a luz dessa que eu estou usando, se vocês reparam, que a luz é mais amarela, que é uma luz quente. Laboratório tem que ser luz fria, essa luz branca, né, que a gente utiliza em casa na maior potência possível para você visualizar esse coágulo. E aquelas lupas de espelho embaixo, para que você veja tanto em cima a amostra quanto embaixo, tá bom? E a partir do TP a gente pode mensurar o INR ou RNI, tá? Que é a razão normatizada internacional. INR é a sigla em inglês, né? Que é International Normatization Ratio. E aí, em português, é razão normatizada internacional, é o contrário, RNI. Aí, esse RNI, ele é um cálculo que é feito porque esse UTP é o principal teste que a gente faz no laboratório para acompanhar pacientes que tomam medicação anticoagulante, que são as medicações que são antivitamina K, tá? Portanto, o TP, ele avalia os chamados fatores que são vitamina K dependentes, 7, 2 e 10. Portanto, o TP avalia quais vias? Avalia a via extrínseca e avalia a via comum, ok? O TP é muito importante porque, por exemplo, ele avalia o fator 7. O fator 7, se ele estiver faltando, as hemorragias são tão significativas como se fosse um hemofílico, tá? Então, esse é um teste muito importante. E, portanto, tem que ser feito, tá, periodicamente, nos pacientes que tomam essas medicações, varfarina, Marevan, normalmente cardiopatas, né, pessoas que são cardiopatas e que não podem nem pensar em formar um trombo na vida. Então, tem que manter o sangue mais anticoagulado possível. Só que, às vezes, acontece hemorragia. Então, para não correr hemorragia e o médico ajustar sempre a dose da medicação, ele pede o TP e desse TP que calcule a razão normatizada internacional, que é uma razão que vai de 0,9 a 1,25, certo? E aí, para que haja essa razão, você tem que levar em consideração o ISI, que nós vamos falar daqui a pouco, certo? E há uma avaliação também da atividade da protrombina. Essa atividade ela tem que estar aí dentro da normalidade em 70% e 100%. Ou seja, a sua protrombina ela pode variar ali de 70% a 100%. Ela não precisa funcionar 100%, mas se ela tiver entre 70% e 100%, é uma faixa normal de atividade. Ou seja, ela está funcionando e aqueles está em 80%. É suficiente para manter a coagulação dentro normal no seu organismo. Nós encontramos ela aumentada onde? Pacientes que têm deficiência do 1, do 2, tá? Ou seja, trombina, fibrinogênio, tá?
deficiência do 5, mas principalmente do 7 e do 10. Tá? O 10 é o que justamente faz com que o TP avalie a via comum. Todos esses fatores aqui, eles têm uma coisa em comum, são vitamina K dependentes. Eles dependem da vitamina K para poder serem ativados. Isso também foi pergunta das nossas enquetes. Tá bom? Então, sempre anotem ali as enquetes, as informações, porque elas tendem a ser realmente mais complexas. A gente não quer perguntar uma coisinha boba onde você responda de sim ou não, tá? Porque no laboratório a gente não consegue fazer as coisas com sim ou não, ou com meme, com uma coisa. No laboratório é mais sério, tá? Então, esse tempo de protrombina, ele vai utilizar a tromboplastina comercial, que é justamente o fator tecidual, aquele que fica no vaso, ele já vem comercializado, e cálcio. É isso que vem nos reagentes. Isso é adicionado ao PPP, e aí você vai medir o tempo para formar o coágulo, de 10 a 14 segundos, a atividade de 70 a 100, e o RNI ele é mensurado entre 0,9 e 0,12, seria uma razão dentro da normalidade, certo? eu tinha esquecido de falar do RNI. Uma coisa que sempre que você tem que fazer quando você vai fazer o TP, quem está no laboratório sabe, é abrir essa caixa aqui, é um lote novo, tá? Abrir essa caixa, ou mudei de fabricante, certo? Sempre que você tiver um lote novo, você tem que fazer o que a gente chama de curva de atividade, tá bom? Você tem que fazer o que a gente chama de curva de atividade. Na curva de atividade, quer dizer que você vai fazer uma série de diluições até 1 para 16 ou 1 para 8, por exemplo, e você vai observar se tem linearidade nessa sua diluição. Se tiver linearidade, tanto no plasma normal primeiro, e depois você observar que está normal, você testa com um plasma deficiente. Se você observar a deficiência, aí a curva de atividade ela está validada. Então, como é que você faz? Você pega um plasma normal, para você ter esse plasma normal, você faz um pool, pega 20 pacientes que tem TP normal, conhecido normal, e mistura, tá? Mistura esses e faz um pool. E aí você vai agora fazer uma série de diluições. Primeiro puro, tá? 1 para 1, então ele está puro. Então, como ele está puro, ele tem que ter 100% de atividade, tá? Ou 80%. O importante é que ele tenha o máximo de atividade. Nesse exemplo aqui, eu estou usando 100 para vocês entenderem. Como eu fiz uma diluição agora de 1 para 2, o que é que eu espero? Eu diluí na metade o volume, a atividade caia metade. Diluir mais uma vez, caia metade novamente, metade. Então, vejam que está caindo sempre de forma na metade, de forma linear. Então, quer dizer que a atividade aqui está correta. Tá bom? Aí fiz e vi que tem linearidade. Eu coloco isso no papel milimetrado. Isso também sempre em duplicata. Esses testes nunca são feitos um só. Você tem que fazer o mesmo paciente sempre em duplicata. Dilui em tampão veronal, ou seja, em solução fisiológica. Fez isso, quer validar esse teste, essa curva, pega o TP de um paciente anormal. Há um paciente que tem um TP prolongado. E aí você vê que a atividade desse paciente deu 60. Quando você diluiu, a atividade caiu para 20. Quando você diluiu de novo, a atividade caiu para 4. Ou seja, não está caindo de forma proporcional, certo? Então, usando o mesmo kit. Então, a curva de atividade ela é validada. Okay? Quando você faz um pool com plasmas normais, com plasma normal, e depois... De onde, velho? Ligar aí de novo o microfone. E depois quando você faz com o plasma alterado, tá bom? O RNI, certo? Razão normatizada internacional, é o índice internacional normatizado, ou razão normatizada internacional,
INR ou IIN, ele foi criado porque nós temos vários tipos de tromboplastinas. Nós temos tromboplastina de porco, de coelho e de cérebro humano, tá? E a recombinante, que hoje é a mais utilizada. E isso levava a umas discrepâncias no valor do TP. E isso era significativo. E para o paciente que toma remédio, ele não pode ter essa discrepância. O médico tem que saber, de fato, como está o TP dele. Então, para corrigir isso, foi criado a razão normatizada internacional, que leva em consideração a sensibilidade de uma tromboplastina de alta sensibilidade, que é o ISI. Esse ISI é a sensibilidade da sua tromboplastina comparada com a tromboplastina padronizada pela OMS, que é a tromboplastina de cérebro humano, tá? Então, a de cérebro humano não é mais assim comercializada, porque ela tem que ser extraída de cadáver e tudo mais, só que ela é utilizada como padrão ouro para você comparar com a tromboplastina que vem no seu kit, seja ela de coelho, de porco ou recombinante, e ver a qualidade dela, a sensibilidade dela. Quanto mais próximo de esse ISI for, melhor é a sua tromboplastina. Então, se você tem uma tromboplastina de ISI 0,95, ela é top de linha. Se você tem uma tromboplastina com 0,62, ela já não é essas coisas. Se é 0,4, ela é podre, ela é péssima. Então, isso é um indicativo da qualidade da tromboplastina que você vai usar no seu kit, tá? Então, quanto mais próximo de 1, esse ISI, melhor é a sua tromboplastina, portanto, mais fidedigno vai ser o resultado do seu TP. Então, esse RNI, você vai pegar, para chegar nesse cálculo, você vai pegar o valor do TP, que é o R, tá? E como é que eu chego no valor do TP, professor? Você pega o tempo de coagulação do paciente e divide pelo tempo que você usou no controle. E o controle é o quê? 20 plasmas de pessoas normais, com TP normal, você mistura e faz um pool. Você tem que estar sempre mantendo esse seu pool dentro da normalidade. Não é, eu abri um laboratório há 3 anos atrás, eu tenho o meu controle aqui, o mesmo, de quando eu inaugurei, para fazer o TP. Pelo amor de Deus. É óbvio que essas proteínas elas vão se degradar, então isso tem que ser feito constantemente. É óbvio que se você não tem 20 pessoas, esses controles vendem, você tem que comprar. Então, de alguma forma, você tem que estar renovando esse seu controle, tá? E aí, quando você tem esse R, que é o valor do TP, você eleva ele ao número que você tem da sua tromboplastina, o ISI. E aí dá esse valor, e esse SI vem indicado aí em cada fabricante, né? Você já vem no seu kit, e aí você encontra o RNI que tem que estar dentro desse valor aqui, de 0,9 a mais ou menos 0,12, ok? Isso aqui seria o normal para você ter um TP normalizado. Esse RNI está muito, muito prolongado, significa que a medicação está promovendo muita anticoagulação. Então, diminui essa medicação, tá? E por aí vai. Então, esse índice, ele é muito importante para mensurar o remédio que seu avô, sua avó toma ali, para não ter a formação excessiva de coágulos, ok? E o tempo de tromboplastina parcial, ativada, que é o nosso... Atrapalhei aqui. Que é o nosso tempo de tromboplastina parcial ativada, TTPA. Esse TTPA, ele vai avaliar o tempo que o sangue leva também para formar a fibrina, só que a partir da aplicação não mais de tromboplastina e de cálcio, não, cálcio sim, perdão, não de tromboplastina, que também vai adicionar cálcio, mas na presença de um ativador de contato,
junto com a cefalina. A cefalina vai substituir as plaquetas, tá? Para ativar uma via. Qual é a via que é ativada por plaqueta, que eu falei ontem? A via intrínseca. Então, portanto, o TTPA avalia fatores da via intrínseca e comum, ok? Via intrínseca e comum. Então, você coleta também no tubo de citrato e o valor de referência do TTPA é de 25 a 45 segundos. Por que o valor de referência do TTPA é maior do que o valor de referência do TP? Porque o TTPA avalia a via intrínseca. E eu falei ontem que a via intrínseca é mais lenta, tá? Ela é mais lenta, ela começa no fator 12, e aí vai ativando o 11, que ativa o 9, que ativa o 8, que volta e ativa o 10. Então, leva muito tempo, leva mais tempo do que o TP, tá? Então, é por isso que o TTPA tem um valor maior de referência do que o TP. Então, via intrínseca e via comum são avaliadas pelo TTPA, não esqueçam, tá bom? Então, esse é o tempo da formação do coágulo de fibrina, através da adição de preparados de fosfolipídios, como a cefalina, né? Que vai substituir a tromboplastina parcial, que a gente utiliza para fazer a ativação inicial, junto com o ativador de contato. Esses ativadores de contato seriam justamente o papel que o fator tecidual e as plaquetas fariam na via intrínseca. Então, para isso, nós temos aí ácido elágico, sílica micronizada, cáulico, selite, vai depender do fabricante. O que eles vão fazer aqui é disparar a coagulação por contato. E também adiciono cloreto de cálcio, né? Porque eu tinha quelado o cálcio, então tive que colocar novamente esse cálcio. E aí eu chego na razão desse TTPA, que é o valor que eu encontro do paciente, eu divido pelo valor que eu encontro no controle, tá bom? Tanto o TP quanto o TTPA, sempre você vai fazer duplicado, ok? Isso aqui não é como a glicose, que você passa uma vez e confia na máquina. Aqui é 2 vezes, tá? Você tem que fazer 2 vezes, porque é um teste que pode ter variação e você não pode confiar apenas em uma dosagem que você faz, certo? O outro método é o TT. O TT é um teste muito importante, principalmente aqui, ó, porque ele avalia a funcionalidade do fibrinogênio. O TT é o tempo de formação de trombina, tá? Quando você excede no plasma a concentração de trombina, ou seja, você dilui o plasma e coloca trombina no meio e vê ali se aquele excesso de trombina é capaz de fazer com que você tenha a conversão do fibrinogênio em fibrina, já que nós vimos ontem que a trombina, o papel dela, é um papel já lá no finalzinho, é transformar o fibrinogênio em fibrina. Se o TT está alargado, é um sinal de que eu não tenho nenhum problema aqui, ó, nas vias, nem na via extrínseca, no fator 7, nem na via intrínseca, no fator 12, por exemplo. Não. Se o TT está alargado, é porque eu tenho um problema na ponta. Eu tenho muita trombina, porque eu coloquei no meu teste muita trombina, mas isso não foi suficiente para encurtar o tempo de formação do coágulo. Demorou muito tempo para formar um coágulo. Por quê? Porque eu não tenho fibrinogênio. Ou eu não tenho fibrinogênio por alguma doença hepática, ou esse fibrinogênio não está funcionando, mas normalmente o que acontece é você não tem fibrinogênio. Doenças hepáticas, normalmente, ou alguma outra condição, tá bom? Então, o TT é um teste muito importante para a mensuração da concentração de fibrinogênio no organismo, tá? Então, um teste também ainda bastante solicitado. Quando você tem TTPA, TP, TTPA e TT, todas essas
criaturas que nós falamos agora, alterados, todos eles alterados, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos precisar fazer o que nós chamamos de teste de Bethesda, mas também o teste de Bethesda não é tão conhecido por esse nome, e sim por teste da mistura. Eu coloco aqui porque se vocês virem numa prova, numa coisa Bethesda, é a mesma coisa de teste da mistura, tá? Alguns preferem chamar Bethesda porque o teste da mistura fica muito coloquial, realmente, porque quer dizer então que é só misturar? Não. A questão é que você vai misturar de forma pragmática. Então, você vai fazer o teste da mistura sempre que você tiver o TP, TTPA ou TT alargados. Ou seja, você identificou algum problema. Então, você precisa confirmar se esse alargamento é porque está faltando o fator ou a outra situação tem os fatores, mas tem um aumento de substâncias anticoagulantes. Por exemplo, antitrombina. Por que você precisa fazer o teste da mistura? Porque quando você mistura o plasma normal de uma pessoa que tem os fatores normais, junto com o plasma que está alterado, se essa pessoa que tem o plasma alterado tiver deficiência de fator, por exemplo, do fator 7, quando o plasma dela que está alterado, deficiente no 7, entrar em contato com o plasma normal, portanto, receber o 7, o TP dela, quando você for fazer novamente, ou o TTPA, ou o TT, então, no caso, se fosse o fibrinogênio, ele vai normalizar. Ele vai para a faixa de normalidade. Aí, nesse caso, quando você faz a mistura e o teste vem para a normalidade, quer dizer que o problema é a deficiência de um fator. Então, o próximo passo é dosar o fator daquela via. Então, se for um TP, é dosar um TP, e se for um TTPA, dosar os fatores da via intrínseca. Mas se você, após misturar o plasma normal com o plasma alterado e não observar uma normalização, ou seja, você não tem uma alteração nos fatores. O problema que você tem é um excesso de inibidor. Por exemplo, antitrombina. Então, mesmo que você tenha a quantidade normal de fator 7 para a via extrínseca, a quantidade de fibrinogênio normal, de fator 12 para a via intrínseca, se você tem muita antitrombina, você não vai coagular adequadamente. Vai demorar muito para você coagular. Então, quando você tem um aumento do inibidor, quando o problema é no inibidor, o teste ele não é corrigido após ser feito o teste da mistura, tá bom? Aqui só uma observação, quando o prolongamento for no TTPA, o teste da mistura deve ser feito, deve misturar e deve ser incubado após 2 horas a 37 graus Celsius, porque às vezes o inibidor ele demora mais tempo. E aí você fazendo isso, você vai ter mais facilidade de ver esse teste no TTPA. Nos outros não, misturou, fez a mistura, homogeneizou, repete o TP, repete o TT, tá? Só quando você tem um prolongamento no TTPA que você faz essa metodologia específica, que é misturar, colocar no banho-maria por 2 horas e depois repetir esse TTPA, tá bom? A dosagem de fibrinogênio, ela é muito importante, eu trouxe aqui, esse é um POP da LabTest, tá? Esse método, ele pode ser quantitativo, então você vai quantificar, de fato, quanto tem ali de fibrinogênio através do método de Gauss, que é um método onde você vai usar trombina bovina, ou seja, vai colocar trombina, se tiver muito fibrinogênio, ela vai converter essa trombina vai transformar esse fibrinogênio em fibrina e aí você vai conseguir detectar por essa formação no método de Gauss. Se tiver pouco fibrinogênio, essa trombina não vai conseguir convertê-lo
e aí você vai ter menos fibrina nesse processo. Então, é uma dosagem também muito importante, normalmente feita, a dosagem do fibrinogênio normalmente é realizada quando você tem uma alteração, um prolongamento no TT, que é o tempo de trombina. Tá? Então, tem que ser feita aí essa questão. Quando você tem alteração no TTPA ou no TTP, ou seja, é alguma coisa relacionada com os fatores, aí você tem que dosar fator por fator, tá? Só que você não vai dosar todos os fatores, os 13 fatores da coagulação. Se seu problema foi no TP, então você vai lá, TP avalia a via extrínseca. Quais são os fatores da via extrínseca? 7, tá? 10, aí você vai avaliar só aqueles fatores. Quais são os fatores da via intrínseca? 12, 11, 9, 8. Então, eu vou avaliar esses fatores aqui, já que a minha alteração foi no TTPA. Então, existem os kits, cada fator, tá? É óbvio que nunca vai ser assim, o médico vai pedir. Às vezes, eles são acanalhados e já pedem tudo. Mas o correto é se pedir essa dosagem desses fatores quando você tem alterações no TP, TTPA ou TT, tá bom? Você tem que ter uma ética e uma educação na hora de solicitar. Os reagentes é sempre usada trombina bovina, tá? Existe a recombinante, mas ela é mais cara. Então, a maioria usa realmente bovina, porque a extração é mais fácil, é mais pragmática, não tem tanto problema. E aí, essa máquina aqui que eu queria mostrar para vocês, tem alguém usando micro-ondas aí, certo? Essa máquina aqui, que é a CL Top 300, ela realmente é muito boa. Tem ela na versão já 350, uma versão ainda mais melhorada, mais avançada. Ela consegue dosar, fazer todos esses testes que a gente viu, mas ainda dosar fator por fator. Acho que ela não percebeu ainda, Geisa. Acho que ela não está nem me escutando. Certo? A contagem de plaquetas. A contagem de plaquetas também é um teste muito importante. Pode ser feito automatizado e é feito em tubo não concentrado, sim, com EDTA, o tubo da tampa roxa. Ok? Geisa de Jesus. Geisa de Jesus. Seu microfone está ligado aí, por favor. Ok? Então, essa contagem ela vai estar falsamente baixa se o paciente tomar algum agregante plaquetário. Se a coleta for muito demorada, você tiver dificuldades, vai formar satelitismo. Ela não está percebendo. Cadê meu celular, menina? Cadê meu celular? Que quarto, porra? Que quarto? No meu quarto. Laura, você consegue travar? Infelizmente não, professor. Mas olha, o senhor pode clicar aqui em participantes, que está embaixo, que já aparece. Aí aparece, né? O senhor pressiona o mouse por cima. Não, deixa eu esfriar. Eita, eu silenciei o da Laura. Tudo bem, professor, deu certo, viu? Pronto, mas o dela acho que eu consegui. Então, a contagem de plaquetas vai estar entre 1.200 a 4.500 1.000 plaquetas por milímetro cúbico, tá? E você vai ter, portanto, uma trombocitopenia, que é o processo de redução dessas plaquetas, tá? Quando você tem, por exemplo, diminuição da produção a nível de medula óssea, a amostra diluída, passou por processo transfusional, infeccioso, uso de determinadas medicações, e nas trombocitoses, que são o oposto a uma demanda maior de plaquetas,
algumas neoplasias hematológicas, processos reacionais, tá? E alguns processos pós-operatórios, por exemplo, ok? Então, isso é a contagem de plaquetas. Existe um teste, é muito difícil encontrar algumas coisas de imagens dele, tá? Porque é a anemia da plaquetose, porque você passa, em algumas situações, a ter uma preponderância de outras linhagens, já que você está tendo uma diminuição do fator eritróide. Se o fator eritróide está diminuído, você encontra margem para a produção de outra linhagem, como plaqueta. Tá? Então, a medula pode se concentrar no aumento da concentração de algumas plaquetas. Um dos fatores que a gente utiliza para avaliar o risco de trombose, isso é muito difícil de encontrar, mas está cada vez mais solicitado, tá? É a fração F1 e F2 de protrombina, tá? Essas frações, quanto mais elevadas elas estão, indica que o paciente tem mais risco de trombose, ok? Tem mais risco de trombose. Então, se chegar no laboratório, solicitação para detecção dos fatores, dos fragmentos, o F é de fragmento 1 e o fragmento 2 da protrombina, significa que o paciente tem mais risco de trombose. Por quê? Porque quando a protrombina vira trombina, ela libera fragmentos, 2, né? Mais específicos, um fragmento 1 e um fragmento 2. Então, se ela liberou os fragmentos, quer dizer que essa protrombina virou trombina, que transformou fibrinogênio em fibrina, que formou um coágulo, né? Portanto, mais processos trombóticos. Então, isso vai ser importante para mensurar o risco de trombose nesses indivíduos, ok? Então, não sei se você já tinha ouvido falar, fração F1 e fração 1 e fração 2 da trombina. Uma outra mensuração aqui é o oposto, é o risco para hemorragias, que é a determinação de antitrombina. A antitrombina, quanto mais elevada ela está, maior é o risco de hemorragia. Então, antitrombina é muito solicitada para o paciente que vai usar heparina. Então, a heparina, vocês podem ver aqui que ela trabalha em associação com a trombina, tá? Para que haja a trombina, para bloquear justamente a trombina, e ela é potencializada pela heparina. Então, ela bloqueia a trombina, então não há formação do coágulo, mas tendência à anticoagulação, à hemorragia. Tá bom? Então, pode ser também, e é muito solicitado, a avaliação de antitrombina. Fração 1 e 2 de protrombina é para avaliar o risco de trombose, e antitrombina é para avaliar o risco de hemorragia. É o oposto. São dois testes que são opostos, mas que são muito importantes. Ok? Já na avaliação da fibrinólise, a gente tem a mensuração dos produtos de degradação de fibrina. Já que já formou a fibrina, para eu ter fibrinólise, eu tenho que ter fibrina. Então, eu vou avaliar aí o PDF, tá? Que são os produtos de degradação de fibrina. Esses PDFs, como eu falei ontem, eles são pedaços muito grandes, então, eles representam a degradação primária desse coágulo, e depois essa degradação ela vira secundária. Ou seja, eu vou ter fragmentos menores. E aí, dentro desses fragmentos menores, eu tenho dedímero. Por isso que o dedímero é muito importante e vai estar muito elevado em pacientes onde você vai ter uma hipercoagulabilidade, porque ele vai coagular muito, depois a plasmina vem, libera e forma muito dedímero, ok? Você pode mensurar também o plasminogênio, já que ele é quem vai transformar a plasmina, que vai degradar de fato a fibrina. Os fatores que são estimuladores do plasminogênio, como o TPA, que estimulou o PAI1 e o PAP, né, que é a alfa-2 antiplasmina,
ok? Então, você avalia isso tudo dentro da fibrinólise. Então, vejo que não é pouca coisa também que a fibrinólise avalia, tá bom? Tudo isso daqui faz, ó, do pai para cima, são fatores que, de fato, já estão coagulados. O PAP, que é a alfa-2-antiplasmina, é um fator que ataca a plasmina. Então, o PAP ele tem que estar normal para poder depois degradar a plasmina, porque a plasmina também não pode continuar funcionando para o resto da vida. Ah, então, esse PAP, quando ele está ausente, não é bom, porque aí a plasmina vai estar degradando muito os coágulos de fibrina. E aqui só para a gente ver o dedímero, né? Vejam que eu vou quebrando, vou tendo fibrinogênio, formar fibrina, um polímero, e aí depois eu vou quebrando em pedaços pequenos através da ação da plasmina e liberando aí esse dedímero. A principal metodologia que a gente utiliza para avaliar isso, né, é através de testes que são semi-quantitativos, através de látex, como a gente faz, por exemplo, fator reumatoide, né, aqueles testes que a gente utiliza utilizando látex. Eles não têm uma sensibilidade grande, mas funcionam de acordo com suas necessidades. E temos os testes quantitativos, como ELISA, imunoturbidimetria, tá? Sistema de Biorex. Todos eles funcionam com anticorpos. O anticorpo antidedímero. Então, o anticorpo se liga com dedímero, tá? Isso, depois vem um outro anticorpo, eles reagem com o seu respectivo substrato e a reação muda de cor, indicando, portanto, a presença dele. Quanto mais cor ele muda, por exemplo, no caso do ELISA, maior a presença desse dedímero ali na amostra. A maioria dos testes é feita por ou ELISA ou imunoturbidimetria, tá bom? Ou por ELISA, por imunoturbidimetria. E aí, para a gente finalizar, a coagulação intravascular disseminada, CIVD, essa é uma condição, onde nós vamos ter aí uma síndrome adquirida, onde nós temos uma coagulação disseminada, formamos, portanto, muita fibrina na microvascularização do paciente, e isso vai ocluindo o vaso, gerando isquemia, e os órgãos vão perdendo sua funcionalidade, né, com o tempo. E isso vai levando também fragmentação eritrocítica, a ponto de gerar uma anemia hemolítica microangiopática, o que é bastante característico, e falência múltipla progressiva, ok? Só que para você ter uma CIVD, você precisa inevitavelmente ter uma doença de base, como, por exemplo, a COVID. Então, faça de conta que essa doença de base aqui se chama COVID-19. Então, o que é que acontece? Libera muitas citocinas, como TNF-alfa, interleucina 6, principalmente. Elas ativam muito os fatores da coagulação, tá? Então, coagula muito. Além disso, diminui os inibidores e diminui também a fibrinólise no primeiro momento. No primeiro momento, a fibrinólise diminui. Depois, a fibrinólise ela vai ocorrer, mas no primeiro momento ela diminui. Por isso que obstrui, o trombo é formado e não é quebrado. E aí forma trombos de fibrina, e aí essa fibrina vai obstruindo a vascularização, até que o paciente vai tendo, portanto, a isquemia progressiva dos órgãos que são irrigados. Não, CIVD não pode ser genética, não. Você tem que ter uma doença de base, ok? E você vai tendo o primeiro processo de trombose, depois, como os fatores e as plaquetas vão sendo consumidos para formar o coágulo, eles vão começando a fazer falta no sangue. Então, na CIVD, primeiro você tem muito processo trombótico, muita coagulação, e depois, com o tempo, você começa a ter hemorragia. É ruim pelos dois pontos. Começa tendo processos trombóticos, termina com processos hemorrágicos. Então, vejam a gravidade da CIVD. Então, pelo consumo e depressão dos fatores, eu começo a ter essa
essa formação de trombos, e depois que ela já está instalada, falta os fatores, já que eles foram consumidos, estão lá dentro daquele trombo, e aí o paciente começa a um outro estágio, não mais de trombose, mas um processo agora de hemorragia, como vocês podem ver. Tá? Fica muito visível e fica... Daqui é só uma parte dos membros, mas isso, imagine, fica no corpo inteiro. É como se ele ficasse todo malhado, né? Como uma estrutura que tem várias manchas no corpo. Acho... o desespero do sistema imunológico, né? Porque o sistema imunológico ele desconecta. Ele desconecta e ele parte para tudo. Até então, o CIVD nós tínhamos, era um clássico em situações assim, doenças crônicas, pacientes com doenças crônicas, com hepatosplenomegalia principalmente, mas também, principalmente, alguns em reações transfusionais, né? Mas era muito comum em sepse, até que veio a COVID, tá? Não, por antibióticos não. Você tem que ter uma doença de base, você tem que entrar num estado de inflamação muito grande, muita inflamação, tá? O que causa aqui, ó, a CIVD, são essas interleucinas aqui. Elas disparam toda essa maquinaria aqui. Muita a ativação do fator tecidual para coagular bastante, diminui a antitrombina, diminui a proteína C, tá? O TFPI fica insuficiente, que é um fator também anticoagulante, e também altera a fibrinólise, inibindo a fibrinólise, quebrando o plasminogênio através do PAI-1, que é o inibidor de plasmina. Tá? Então, isso tudo leva a essa, nós chamamos de tríade, tá? Essa tríade do CIVD. Assim como a hemorragia tem a tríade de Valchor, aqui na CIVD nós temos essa tríade para que ela aconteça. De um lado, estimulação da coagulação, no meio, a diminuição dos fatores que a inibem e a inibição também dos fatores, no primeiro momento, da fibrinólise. Tá? Não acontece em diabético. E isso vai acontecer em paciente, pode acontecer com qualquer pessoa do mundo, desde que ela tenha uma doença de natureza infecciosa ou crônica que dispare um processo inflamatório intenso. Tá? Qualquer doença que leve a uma inflamação intensa, na qual o corpo não consiga mais responder, ele responde com essa última cartada, que é a CIVD. Bom? Então, você começa a ter trombose, depois termina com hemorragia. A trombose no início, a hemorragia no final, porque começa a consumir os fatores, e aí a falta dos fatores, no final, leva a um processo de hemorragia. Eita, deixa eu voltar aqui. Então, você tem... Por isso, a CIVD, ela vai por fases. A primeira é a ativação compensada, né? Com poucos sintomas. Mulher, tu já abriu a porta. Outra pessoa. Peraí, titia, pega tu. Deixa a titia. Pronto, agora eu sei como. Vamos colocar mudo. Tá? Então, o TP, os tempos, tudo normal ainda, tá? As plaquetas no limite, a antitrombina discretamente já diminuída. Só que aí o dedímero, o PDF já está um pouco de aumento. A fração, ó, vejam, fração F1 e F2. É por isso que em hospital grande, complexo, pacientes assim, vai ser pedido, tá? Isso vai ser solicitado. Se você não conhecia fração 1 e fração 2 de protrombina, fique conhecendo agora. Aí parte para um estágio intermediário, né? Fase 2, quando você já começa a ter sangramento, disfunção dos órgãos, e os tempos aumentados, o fibrinogênio cai, as plaquetas caem, a antitrombina e os fatores anticoagulantes caem, e continua aumentando o dedímero, o PDF, os fatores da fibrinólise. Ou seja, os fatores e os fatores protrombóticos, como a fração F1 e F2. E isso continua, né? Ou seja,
ou seja, o sangramento aumenta, a plaqueta continua diminuindo a níveis muito grandes, TT e TTPA prolongam muito, esses fatores anticoagulantes caem significativamente junto com as plaquetas, e D-dímero, PDF, tá? Aumenta, e a fração F1 e 2 aumenta, mas aumenta muito, aumenta mesmo, tá? Aumenta de uma forma muito significativa. Então, isso aqui, ó, acontece no paciente com a COVID agora no estágio final de vida. Quando ele chega nesse padrão aqui, normalmente eles estão cursando com CIVD e estão morrendo, ok? E estão morrendo. Isso aqui é um claro, justamente por quê? Porque ele tem uma tempestade de citocina. A doença, ela libera uma resposta inflamatória enorme. E aí, o que é que acontece? O médico precisa dessas informações do laboratório, porque para ele dar o diagnóstico de CIVD, ele não vai fazer só pela clínica. Ele vai fazer o que nós chamamos de pontuação. Ele vai, dependendo dos valores que ele encontra, ele vai dando um determinado pontuação. Então, a primeira coisa que ele vai avaliar são as plaquetas. Se ele encontra as plaquetas mais de 100 mil, que uma coisa boa, então ele atribui 0 pontos. Se ele encontra menos de 100, 1 ponto. Se as plaquetas estão menos de 50 mil, ele bota 2 pontos. Okay? Que não é legal. Aí, por exemplo, digamos que ele encontrou 2 pontos. Ele encontrou o PDF ali muito aumentado. Um grande aumento do PDF, ele atribui 3 pontos. TP, ele viu que estava muito prolongado, atribui 2 pontos. Fibrinogênio muito diminuído, ele atribui 1 ponto. Faz um somatório, e aí ele consegue dizer se é um caso de CIVD ou não. Ou seja, vejam, são tudo coisas que ele demanda do laboratório para poder dar o diagnóstico de CIVD. Então, o diagnóstico de CIVD vem de nós, do laboratório. Então, tem que ser feito muita cautela, muito cuidado, muito zelo. Vejam que isso aqui não é uma coisa simples, tá bom? Isso aqui é importante e isso aqui está rolando agora, infelizmente, né? Cada vez mais nos nossos laboratórios aí, com nossos irmãos brasileiros, muitos entrando em CIVD, precisando desses resultados para entrar nesse somatório e saber aí se estão em CIVD, qual o prognóstico dessas pessoas, tá bom? Então, isso é muito importante, isso é muito importante. E aí o médico chega aqui, ó, quando ele vê contagens, plaqueta menos de 100 mil, TP-TTPA prolongados por muito tempo, fibrinogênio diminuído, a D-dímero muito aumentado, presença de esquizócitos, às vezes eles encontram nos traços, os fatores anticoagulação diminuídos e os indicadores de geração de trombina estão, portanto, também diminuídos. Isso é um péssimo sinal, portanto, está dentro do diagnóstico de CIVD, ok? Então, eu trouxe essa condição porque, além dela ser comum, né, em hospitais complexos, hospitais que têm UTI, pessoas que estão institucionalizadas, antes a gente sempre tratou de CIVD por causa de questão de sepsis, era muito comum em sepsis. Eu lembro que quando eu cursava hematologia, coincidentemente, tinha um professor que faleceu, não era da hematologia, era da biofísica, ele estava internado, faleceu, teve sepsis, ele morreu de CIVD. Aí, então, aquilo ali ainda fixou mais na minha cabeça essa questão de CIVD, porque, infelizmente, era uma pessoa conhecida e ficou visível isso. Mas hoje o CIVD traz toda essa importância por causa da COVID, tá? Então, isso é uma coisa, com certeza, que está... Pronto, ela vai liberar agora a lista, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado. Não sei como é que eu faço para vir. Laura, você pode aparecer aí que eu não consigo mais voltar lá para onde eu vejo todo mundo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Já são... Vai dar 9 horas. Parabéns estarem aqui nesse momento, né? Num sábado. Vocês realmente estão de parabéns. Eu não tenho outra coisa a não ser agradecer. Então, fiz de novo aqui. Conseguiu, professor, voltar?
Como é que eu faço para ir para... Ah, peraí. Acho que eu sei agora. Parar a apresentação. Pronto. Isso. Pronto. Pronto, gente. Então, Laura vai liberar aí a lista para vocês e amanhã a gente já começa a organizar para enviar a questão dos certificados, tá bom? Agradecemos muito e só reforçar aquilo que a gente já pediu, né? Continuem vendo as nossas sequências das postagens, a gente vai continuar. As enquetes, né, Laura? A gente sempre pensa nas coisas, a Laura traz algumas ideias, eu trago outras. Normalmente a gente procura fazer as coisas sequenciais em um tema para poder fixar, porque não adianta também. Hoje eu trago uma coisa de bacteriologia e amanhã eu trago bioquímica. Se não tiver muita correlação, às vezes não ajuda. Vocês viram que a gente fez uma sequência de perguntas e de postagens sobre hemostasia, já que a gente ia combinar neste momento, ok? Então, muito obrigado. Obrigado, Laura, realmente pela organização e toda a prontificação, de ajudar o pessoal, nos ajudar aí. E a todos fica aí estendido o convite para ficar de olho a partir de amanhã para nosso Descomplicando a Gasometria, né? Quem já descomplicou, pode recomendar para os colegas. Quem ainda não descomplicou, venha, que a gente vai descomplicar de uma forma diferente, né, Laura? Com os casos clínicos. Espero que tenham gostado, quem adquiriu o e-book tenha gostado, né? Outra